Está sendo abençoado nessa manhã? Confesso que eu jamais vou merecer o que eu tenho sentido aqui nessa manhã, o que o Senhor tem falado e o quanto Ele tem usado essas pequeninas crianças que de pequeninas, no reino de Deus, uma grandiosidade que você não faz ideia. Obrigado, Deus, por esse privilégio, que você possa ser e continuar sendo alcançado nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? E que isso seja através da palavra de Deus neste momento. Então vamos ler Lucas 19, e nós vamos ler dos versos 28 a 40 hoje. Isso que você já ouviu aqui, mas que é a razão dessa celebração, é o que move esse momento, que todos os anos a gente repete ritualmente, porque ele é importante demais. Rituais precisam e são necessários para que a nossa memória não se perca, de valores e princípios que são fundamentais e que movem tudo que nós precisamos ser, em nome de Jesus, as nossas vidas. Versículo 28 do capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarram-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, limparam-o, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Palavra de Deus. Senta no teu lugar, com alegria, nesse culto maravilhoso de festa. Você está feliz? Glória a Deus, né? Maravilhoso. Mas para a gente compreender um pouco mais ainda, como disse o Murilo aqui, para vocês entenderem o que nós... Isso que as nossas crianças estão celebrando aqui, eu vou falar com vocês sobre algo da história da humanidade. Quando Deus decidiu que estava na hora do seu Filho unigênito vir à Terra e dar uma oportunidade de consertar as coisas, no momento em que o Senhor escolheu, falou, chegou a hora, quem governava o mundo de então era o Império Romano. Essa é a história. O Império Romano era liderado pelo seu rei, um imperador chamado César Augusto. Segundo um teólogo chamado John Dominic Crossan, um dos melhores teólogos que eu já conheci e li, o imperador Augusto, ele achava que ele tinha tanto poder, ele tinha tanta glória, ele tinha tantas riquezas, ele tinha tanta fama, o governo dele estava num momento tão bom, que ele se autodeclarou filho de Deus, o imperador. Ele diz que ele era o Salvador do mundo, ele era o Kyrios, ele era o Senhor, aquele que trazia paz à terra, o imperador. Diziam até, nesse momento tem registros, que depois da morte dele, ele subiu aos céus e foi ocupar o seu lugar definitivo entre os deuses. Eu quero que você entenda o momento que as nossas crianças estão celebrando aqui. Construa comigo tudo que estava sendo vivido aqui, no tempo que Jesus veio. Um rei, Deus. Inventaram até uma religião. Se você estudou história um pouco,
era o culto ao imperador. Era uma religião, aliás, a religião mais forte do império, chamava o culto ao imperador, e toda a grande cidade do império, na sua praça central, tinha uma estátua desse imperador, e todo mundo que ia para lá tinha que se prostrar diante dessa estátua, reverenciar e adorá-lo. Isso, adorar o imperador como Deus. Não tem novidade aqui, porque antes deles, os gregos já tinham uma coisa parecida. Antes dos gregos, os persas, por exemplo, o imperador persa, para eles era um deus. Assista o filme 300 que você vai ver lá. O Rodrigo Santoro, ele não é só um rei, ele é um deus, é um negócio estranho. Para eles, ele era reverenciado como um deus. Antes dos persas, os babilônicos, a mesma coisa. Nós lemos aqui outro dia, a irmã leu, que a Bíblia Sagrada fala que Nabucodonosor mandou construir uma estátua gigantesca dele mesmo, e todos, Daniel, inclusive os seus amigos, tinham que se prostrar diante da estátua e adorá-lo como Deus. Os babilônicos, mas não só, antes dos babilônicos, os egípcios, por exemplo. Os faraós egípcios eram reis, mas eles eram divindades. Eles eram encarados como deuses, os faraós egípcios. Mas antes também dos egípcios, os sumérios, enfim, da mesma forma. Desde Adão, o ser humano tirou Deus do seu trono no mundo aqui, nesse mundo, e se sentou no lugar dele. Se sentou no lugar do Senhor, e por isso, desde então, o ser humano quer ser rei, e pior, o ser humano acha que é Deus. É uma ambição humana, alcançar os céus, ser como Deus. É o que a serpente falou no jardim. A torre de Babel, o ser humano quer chegar no céu, o ser humano quer dominar. E se você pensa que foi Adão ou que foram os povos antigos, eu queria dizer para você, essa é uma medida para o mundo de hoje, até hoje em dia, porque o que não falta por aí é gente que acha que manda nos outros. É gente que acha, por exemplo, que pode tudo, que sabe tudo. Quem pode tudo, sabe tudo, quem é? Deus. Quem é todo poderoso, onipotente, onisciente, que sabe todas as coisas, quem é? Fico pensando até o Trump entra numa cabine de bronzeamento e ele sai de lá de laranja. Já viu como ele é laranja? No fundo, ele queria sair de lá dourado, porque ele acha que é Deus. Tem um tupete aqui desse tamanho, assim, ele acha que pensa que é uma coroa, um negócio meio patético. Mas não só ele, por exemplo, o Putin, na Rússia, é rei, e acha que é o cara mais poderoso do mundo, ele acha. Mas se você for olhar bem, se ater bem, você vai ver que não são só eles, mas nos lares, no trabalho, na escola, nas ruas. O que não faltam são pessoas que acham que têm direito sobre os outros, que querem ser admirados, que podem pegar numa arma e subjugar uma outra pessoa, que acha que pode fazer isso, acha que manda, pensa que é Deus, que todo mundo tem que lhe obedecer. Isso não falta no mundo de hoje. E também não tem novidade. E eu preciso dizer para você, novidade nenhuma dizer que desde Adão, esse ser humano agindo assim, que tirou Deus do controle de tudo, até hoje conseguiu a façanha de só produzir violência e morte neste mundo. É com isso que nós convivemos. Agora você sabe que exatamente porque o ser humano é assim, nós testemunhamos todo dia situações de pessoas morrendo, de todas as formas e jeitos, é gente oprimindo gente, é por tudo isso que nós precisamos celebrar o Domingo de Ramos. Isso que você precisa entender aqui hoje. É porque o mundo é como é que nós não podemos abrir mão disso. O Domingo de Ramos, como você já também ouviu aqui, é o princípio, é o início do período mais importante das nossas vidas, que é o período de Páscoa. É só uma semana de celebração maravilhosa, e assim, se na Páscoa, nós vamos celebrar semana que vem isso, se na Páscoa nós lembramos que a morte foi vencida, ela foi derrotada, para que ela seja realmente vencida, algumas coisas são necessárias. É necessária a cruz, é necessária a sexta-feira da paixão, nós vamos passar por ela, nós vamos meditar aqui. Agora também é necessário, mais do que tudo, o Domingo de Ramos. É muito importante isso, porque é um domingo, e em um domingo como esse de hoje, há quase 2000 anos atrás, que pela primeira vez o nosso Senhor Jesus Cristo foi reconhecido como Ele realmente é, por direito, como Rei. Em nenhum outro momento chamaram Ele de Rei, aqui é a primeira vez. O Rei do Universo entrou triunfalmente, Ele veio para nos salvar. A Bíblia diz, Ele entrou em Jerusalém, Ele entrou na minha e na sua vida para implantar o reino de Deus. Para implantar o quê? Outro governo. Nós precisamos compreender isso. Não é um governo mais humano, mas é um governo do único que realmente é Deus. É isso que Ele veio fazer.
Não é um governo meu, não é seu, não é de ninguém, não é um governo de outra, não é desse xarope aí que acha. Não! Ele veio, ele entrou, mas essa sua vinda não é como as outras vezes. Ele veio como rei. E eu quero que você tome posse disso hoje, porque isso é muito importante. O texto aqui é lindo, ele é precioso, ele é rico de revelações, e nele, diferente do que nós sempre lemos, nós vimos que ele entra em Jerusalém como rei. O verso 38, o louvor é: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, é o rei do universo, e ele está aqui nessa manhã. Não sei se você crê nisso, para a honra e glória do nome do Senhor. E se está, eu queria que você recebesse o Senhor dessa maneira. Eu queria que você pudesse saber que não tem qualquer pessoa conduzindo tudo aqui hoje. Eu sento naquele lugar, não sei, essa cadeira tem um problema, porque eu sento ali e acontece uma coisa comigo. Então eu quero que você receba o Senhor nessa manhã, aplaudindo Ele com suas palmas, com sua salva de palmas, porque Ele já está neste lugar, em nome de Jesus. Glorifique, exalte a presença dEle, porque Ele é Deus e Ele é o Rei da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor que vem em nome de Deus. Aleluia. Veja, o texto revela que Jesus estava indo para Jerusalém em um domingo, como esse aqui, para participar da festa da Páscoa. Esse aqui é o momento que eu quero que você construa no teu coração sobre esse domingo que nós estamos celebrando aqui. Esse é o momento que Jesus está indo para a sua festa da Páscoa, que para o judeu, esse é um acontecimento esperado com toda a ansiedade do mundo. Esse momento para eles para o judeu, ir a Jerusalém para a festa da Páscoa era uma obrigação da lei. Mas ninguém faz isso e fazia isso até hoje como uma obrigação. Mas para ele, participar de uma festa da Páscoa era uma honra que ele não ia deixar passar. Eles não deixam até hoje. Nós também devemos aprender com isso. Eu falei isso aqui quarta-feira. Então veja, a população de Israel ia para Jerusalém num geral. Saíam de outros países, os que estavam em outros países, e iam para Jerusalém no geral. Diz os melhores exegetas que a população de Jerusalém, nesse tempo, era de 40 mil habitantes. Era nada mais do que o Riacho Grande, 40 mil habitantes. Mas na festa da Páscoa atingia a soma de 200 mil pessoas perambulando pelas ruas da cidade. Até é difícil imaginar como cabia, porque a cidade naquela época era miudinha, não era o que ela é hoje. Mas 200 mil pessoas, 5 vezes mais a população aumentava. Jesus, então, viajava com a sua comitiva, porque essas viagens eram feitas em caravanas. Eles não viajavam sozinhos, eles juntavam o povo, saía, olha, vamos embora, porque vai começar, e domingo vamos para Jerusalém, porque vai ter a semana da Páscoa, a celebração, enfim. Ele viajava com a galera da Galileia, na sua comitiva, pelo Vale do Jordão, descendo lá. E o texto diz que quando ele estava chegando em Jerusalém, uns quilômetros antes, tinham 2 vilas. Betânia primeira, Betânia vila de Lázaro, de Marta e Maria, os seus amigos queridos, e Betfagé em seguida, 2 vilinhas ali no pé, subindo aquele monte, e que logo adiante, então, Jesus vai e ele se hospeda em Betânia. Isso é muito claro. Os romeiros, pobres, não tinham dinheiro para se hospedar em Jerusalém, que era muito mais cômodo. Mas eles não tinham grana para isso, então o que eles faziam? Eles se hospedavam nos arredores de Jerusalém, em hospedagens mais baratas, onde eles podiam estar. E as 2 vilas aqui, Betfagé e Betânia, e Bet aqui, de Beit em hebraico, é casa. Então, em Betfagé, que é casa do trigo, e em Betânia, que é casa do pobre, eram os lugares perfeitos para isso. Percebe aqui que espiritualmente os nomes vão dizendo? Para quem acha que Jesus era rico, o rei do universo se hospedou em Betânia, na casa do pobre. Não deixa isso passar em branco. No domingo de Ramos, o Senhor Jesus, que é sabedor de todas as coisas, ele sabia de tudo, ele sabia exatamente o que iria acontecer. O que ele faz? Ele pede ajuda a 2 de seus discípulos. Vão adiante de nós, vamos na frente, numa vila, e vocês vão ali encontrar um povoado, entrando um jumentinho amarrado, o qual ninguém havia montado, ele disse, sim ou não? Por quê? Bom, porque dizia na lei de Moisés, Deuteronômio 21:3, Números 19:2, que animais que nunca tinham sido colocados uma canga, animais que nunca tinham sido usados para o trabalho, nunca tinham sido montados, poderiam ser animais dedicados a Deus. Você não podia dedicar a Deus qualquer coisa. Um animal nunca montado, nunca usado, nunca trabalhou, entendeu? Por isso que ele diz isso.
Então observe que aqui não tem acaso. Jesus sabia de tudo, Jesus planejou tudo, Jesus não fez nada por impulso, não foi de supetão. Inclusive, porque essa decisão de entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, como você já recebeu aí no seu ramo, não foi ideia dele, não foi ele que pensou, mas era a profecia de Deus a respeito do seu filho unigênito. Foi Deus que disse, não foi ele. Intencionalmente, Jesus recria, ele remonta aquilo que já tinha sido o cenário que Zacarias profetizou e que o Brian leu aqui em Zacarias 9:9. Ele recriou o momento. Eis que o seu rei vem até você, justo, salvador, mas humilde, montado em um jumento sobre um asninho, filho de uma jumenta. Não foi isso que o Brian leu? Zacarias 9, Jesus então, sabedor de tudo das escrituras, então tá bom, é isso que vai ser feito. No verso 10, Zacarias ainda profetiza, o rei montado em um jumentinho, veio para o quê? Banir a guerra da terra, banir, destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, não tem cavalo na minha terra, os carros, os arcos de guerra serão destruídos, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de um mar até o outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. O rei veio para quê? Trazer paz à terra. Vai entendendo Jesus que nós temos que construir como nosso rei, o rei que você conhece, que as pessoas dizem que ele é aí fora. Zacarias diz que o rei entraria assim. Jesus obedece a palavra de Deus e entra assim, montado num jumentinho para ser reconhecido como rei e revelar para todo mundo qual é a essência do rei. Qual é a essência do rei? A mais profunda humildade. O projeto é esse. E só para lembrar, eu estou falando de quem? Do rei do universo. Eu estou falando aqui do rei da glória. Eu estou falando do príncipe da paz. Eu não estou falando de qualquer um. Humildade. Presta atenção em nome de Jesus. Então Jesus se aproxima de Jerusalém, subindo depois de Jericó, pelo leste, pelo caminho do leste, e vai entrar no portão principal da cidade. Esse é o caminho, e ele vem acompanhado por uma multidão de camponeses, gente pobre, são peregrinos pobres das aldeias da Galiléia que viajavam com ele, e que provavelmente, como a comitiva ia passando, em outros lugares foi aumentando, outros romeiros iam crescendo a caravana pelo caminho, e eles vão subindo em direção a Jerusalém. Essa aqui é a cena, e aqui eu quero comentar com vocês o que os estudiosos, teólogos sugerem sobre o contexto dessa semana, do que acontecia ali, porque a cidade de Jerusalém tem 12 portões. Esse aqui que Jesus entrou está trancado hoje, os muçulmanos fecharam com bloco, né? Mas tem 12 portões lá. Nós entramos em alguns, tem 12. Bom, muito provavelmente, do outro lado da cidade, que vinha do lado do mar, do portão do caminho do oeste, que é o outro portão, que a gente sabe do outro lado da cidade, subia de Cesareia Marítima, da cidade dos reis lá, subia outro cortejo, uma outra multidão, com certeza de bajuladores, acompanhando o governador romano Pôncio Pilatos. Essa comitiva existia, essa caravana também existia. E ele também subia todos os anos para Jerusalém, porque ele ia participar, mas ele ia sobretudo supervisionar, ia garantir a ordem durante a festa da Páscoa. Mas como pedia a etiqueta dos conquistadores, dos reis da época, eles deveriam entrar na cidade montado em imponentes cavalos. Um rei não se submetia a nada menos do que isso. Isso fazia parte do cortejo. Então, pela porta de Cesareia, no oeste, um desfile militar, ostentando o poder da dominação imperial romana, uma cavalaria, infantaria fazendo barulho, soldados vestindo armaduras imponentes, ostentando estandartes, bandeiras, tambores, trombetas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no outro portão, assistimos a entrada de uma passeata acompanhando um rei muito diferente. Um rei que não tem nada a ver com isso, um rei completamente, não sei, parece estranho, feito com muita humildade, humilde, acompanhado por camponeses maltrapilhos, estendendo as suas roupas surradas no caminho para o rei passar. Eu quero que você construa, não tinha bandeiras, não tinha estandarte, por isso o que eles faziam? Eles arrancaram das árvores,
como chama lá, das tamareiras, folhas de palmeiras, e ao invés de ter bandeira, eles arrancavam porque não precisava pagar, era de graça. Ao invés de ter bandeira, eles pegavam aquelas folhas de palmeiras e saudavam o rei com as folhas das árvores, e cantavam salmos, cantavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas, eles cantavam. Você entende o cortejo aqui? Eu quero que você entre nesse cortejo, você caminhe com Jesus nessa entrada. Eles estão cantando aqui um salmo, Salmo 118, 26. E eles cantavam salmos aqui, porque eram salmos tradicionalmente cantados no tempo da Páscoa. Esse Salmo 118, por exemplo, porque eles cantavam a expectativa que eles tinham com a vinda de um rei que era descendente de Davi, porque para eles o Messias era da promessa, seria um filho de Davi, essa promessa do Messias. Então, de um lado, um cortejo real, entrando nos modos que sempre foi, com muita pompa, muito poder, com cavalos, com suntuosidade, e do outro, um outro tipo de rei, muito diferente, muito mais humilde. Isso já vai me incomodando para me fazer lembrar que eu preciso urgentemente começar a decidir que tipo de rei que eu quero que governe minha vida, que eu quero que governe a sua vida. Jesus, o nosso rei, foi saudado aqui como Messias, ele foi saudado, ovacionado como rei, ele foi louvado como Deus, mas ele não adota nenhuma das posturas típicas dos reis, desses que se achavam meio deuses do seu tempo. Ele é muito diferente. Ele permanece humilde, ele faz questão de ser pobre, manso, cheio de paz. A multidão que acompanhava Jesus não estava entendendo direito a tudo aquilo, eu tenho certeza. Eles estão ali, mas eles estão meio perdidos. E, aliás, eu queria dizer para você, não estava entendendo, não. Até hoje as pessoas talvez não continuem não entendendo muito bem esse rei diferente. A gente não compreende ele. E ele veio para inaugurar um novo tempo. Jesus veio para inaugurar o quê? Um novo governo. E ele, sim, é o rei que veio para nos salvar, para implantar o seu reino. Mas as pessoas que não estão entendendo e continuam não entendendo, não estão dando conta de que esse novo mundo de Deus, esse novo governo inaugurado por Jesus, não se parece em nada com o reino que eles queriam, que a gente quer, que as pessoas imaginam que é. O rei, Senhor, Messias, Deus, veio, mas é estranho, ele não reivindicou nenhum poder para si mesmo. Ele não pediu escravos para ele servir, ele não quer se vingar, ele não subjuga os inimigos, ele não ostenta nenhuma força, ele não tem o poder das armas, ele não quer ser servido por ninguém, pelo contrário, ele veio aqui, ele é rei, mas ele quer servir. E no seu reino só tem lugar para quem quer imitar ele. Nesse reino não cabe religiosos cheios de poder, não tem lugar para esse tipo de religião poderosa. Então essa entrada triunfal é uma completa revolução em tudo que as pessoas entendiam de governo. Esse rei muda tudo. Por quê? Porque ele quer que os seus súditos verdadeiramente revolucionem esse mundo, mas não sendo poderosos. Revoluciona o mundo não querendo ser dominadores, não tomando o poder, não fazendo valer a força das armas, não através da guerra, dos mísseis, mas despedaçando as armas. É uma revolução que tem que ser nos moldes de Deus. Isso é conversa de crente. Nós mudamos o mundo, mas nós mudamos o mundo através do amor. A gente é diferente. Portanto, o domingo de Ramos existe para nos lembrar, para mim e para você, que o rei veio à terra. Ele entrou em Jerusalém, ele entrou nas nossas vidas, e ele veio para destronar os reis desse mundo. Aliás, o maior. Ele veio para destronar a minha vida, para me destronar, para nos destronar do governo das nossas próprias vidas. Porque, desculpa ter que comentar isso de novo, mas no nosso governo, a maneira como nós fazemos as coisas aqui, nós conseguimos destruir tudo, o mundo, as nossas vidas, nós só trouxemos morte. Mas veja, para que a morte seja vencida, é urgente que eu e você, que as pessoas sejam destronadas. Elas saiam deste lugar que elas não foram feitas para estar. Em nome de Jesus, você entende isso? Então o rei de verdade, o único verdadeiro, veio e mandou 2 discípulos, pediu ajuda para que eles fossem adiante encontrar. E eles foram e encontraram tudo exatamente como ele tinha dito. E eles estão ali desamarrando o jumentinho, e os donos chegaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. E eles levaram, e deixaram, e levaram
o animal, e Jesus montou num jumentinho e vai entrando em Jerusalém. Essa é a cena do nosso domingo. Ao invés da imponência do cavalo, como disse aqui as nossas crianças, a humildade do jumentinho. E também é interessante a gente lembrar e fazer um parênteses aqui, para quem entende disso, que até hoje cavalos são valorizados, mas jumento é um bicho mais valorizado do mundo, sim ou não? Coitadinho. Quem é que quer um jumento? Ninguém. Cavalo a gente quer, né? Aliás, vale lembrar que até hoje as nossas máquinas e motores são medidas por quê? Por quê, Cleito? HP. Você sabe que é HP que mede a potência dos motores? Horsepower. A força do cavalo. Você pensou nisso? É impressionante. Automóveis são movidos por uma tropa de cavalos. O motor é bom porque ele tem lá sei quantos cavalos, senão não é bom, né? Essa que é a medida. Já o jumento, o burrinho, coitado, só é lembrado por coisas ruins, não serve para nada. Dizer que alguém tem uma tropa de cavalo no seu carro é chique, né? Elogio. Rapaz, você comprou esse carro, mas quantos cavalos tem o motor? Isso é um elogio. Mas acho que não é bom dizer que tem uma tropa de burro aí no seu motor, não, que o jumentinho, uma tropa de jumento no seu carro, acho que não cabe, não, né? Para nós isso é humilhação. Para nós, jumento não serve para nada. Mas para o rei é exatamente o que serve. Por isso ele monta o jumentinho e entra em Jerusalém sem nenhuma ostentação, sem carrão, sem cavalos, ele entra cheio de humildade, em nome de Jesus. São medidas. Os pobres da sua caravana tiram as suas vestes, diz a Bíblia, e estendem como um tapete para ele passando. Tiraram as suas capas, estenderam no caminho, e aqui é extraordinário. Você precisa entender por quê. Porque o tapete desse rei não é o tapete vermelho dos reis da terra. Tem um escritor grego chamado Ésquilo, um escritor da antiguidade, ele escreveu uma peça e ele relata na peça que quando o rei grego Agamenon voltou vitorioso da guerra de Troia, ele foi recebido pelo seu povo com um rico tapete vermelho cheio de bordados luxuosos. E ele disse na ocasião, ele diz isso no texto, que caminhar sobre aquele luxo todo é um direito apenas dos deuses. Isso ele disse dele. Entretanto, o tapete do rei do universo, o Messias soberano, são as surradas e suadas roupas pobres dos humildes súditos dele. Percebe a diferença aqui? Esse texto ele separa dois caminhos muito claros. Por quê? Porque nós precisamos escolher. Os pobres que acompanhavam o nosso rei louvavam em alta voz com alegria salmos. Eles faziam barulho. Que horror! Entre eles estavam os fariseus. E eles diziam, mestre, manda esses pobres calar a boca, pelo amor de Deus, povo barulhento, miserável, manda essa ralé parar de fazer barulho. Mas o rei diz, verso 40, eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quer dizer, Jesus não se intimida, o povo de Deus não pode se intimidar, nós não podemos nos calar, por quê? Porque independente da vontade de quem quer que seja, a vontade de Deus tem que ser feita, a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus tem que prevalecer, de uma forma ou de outra forma, e não me importa, nós não podemos nos calar em nome de Jesus, amém? Porque a vontade é dele. E nós estamos aqui mais um ano, celebrando mais um culto de Domingo de Ramos, e a vontade do Senhor tem que prevalecer nesse mundo, por isso nós estamos aqui hoje. Querido, querida, hoje é dia de festa, hoje é dia de louvor, e esse momento é um momento de festa, diante da imensa, gloriosa, fenomenal oportunidade que você tem, que eu tenho, que nós todos temos, queridos, e que não é pouco, de receber nesse lugar a entrada maravilhosa do Rei do Universo, e Ele veio, porque Ele veio para nos abraçar, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos trazer paz. Eu não sei se você entende a importância disso, que nós celebramos aqui hoje, é maravilhoso demais, é um privilégio que eu não sei se eu tenho, se você tem, nós temos, mas se a gente merece, e nós temos que glorificar o nome do Senhor por tudo isso, em nome de Jesus, amém? Nós não podemos deixar que seja só mais um domingo, só mais uma oportunidade na igreja do culto, não. Nós estamos aqui porque algo extraordinário já foi nos dado, e esse privilégio é meu e é teu. O Senhor, o Rei, o Messias, o Deus do universo, que veio para nos dar um padrão daquilo que serve, daquilo que realmente interessa ao Senhor para mim e para a tua vida, porque eles estão tentando construir um Deus aí fora que eu não sei se realmente Ele é o que Ele é. Estão tentando dizer sobre um Jesus aí, estão tentando buscar ser um evangélico aí, no molde que eu não sei se é o mesmo molde desse Jesus que entrou aqui, nesse domingo de Ramos aqui, que nós estamos celebrando hoje. Eu preciso que você construa essa diferença comigo nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então as crianças hoje já estão
louvando, glorificando. E nós não podemos adorar o Senhor a partir daquilo que Ele não é. Como as pessoas continuam fazendo, parece que eles não estão entendendo. E nós nesse momento precisamos nos mostrar. Nós não podemos permitir que isso se perca da nossa vida. Eu quero essa bênção para mim, eu quero para você, eu não posso deixar isso se perder. As pessoas estão por aí, lotando igreja, esperando que venha entrar nas suas vidas um rei que não é, um rei que não existe, porque ele não é. E eu quero que você tome posse disso. Por isso as pessoas estão como elas sempre foram e não muda. Porque elas estão buscando um Deus que não quer ser desse jeito. Esse poder todo, essa força toda, que ele não quer ser, ele renunciou. E eu fico pensando, estão do jeito que sempre foram, continuando sendo o quê? Reis das suas próprias vidas, mandando nas coisas como elas acham que deve ser. E o rei de verdade não manda em nada. Isso eu quero que você faça cair por terra em nome de Jesus, nessa manhã. E nós somos igreja, nós estamos na igreja, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu quero que seja destronado o meu governo da minha vida. As pessoas não querem, mas eu quero que na nossa vida o nosso governo seja destronado, porque senão nós estaremos perdendo tempo diante do Senhor em nome de Jesus, amém? Então nessa manhã, junto com nossas crianças, nós celebramos o nosso domingo de Ramos e celebramos que Ele já entrou, Ele já veio e Ele é o quê? O rei das nossas vidas, como nós louvamos. Ele é, e eu não quero nenhum outro no lugar dele, eu não quero nada, eu não quero nem eu, nem nós, nem ninguém, e por isso eu preciso tomar posse daquilo que Ele é. De verdade. Eu quero que você tome posse disso. Eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades sobre esse momento tão desafiador, tão contrário a tudo que você conhece de religião, de Deus, sobre o nosso rei, porque eu e você não esperamos aqui aquilo que ele não é. Não, nós esperamos e louvaremos que entre em nossas vidas o verdadeiro e único rei digno da nossa adoração, e ele veio para destronar esse ser humano que acha que é uma coisa que ele não foi feito para ser. Amém? Mas a pergunta é, quem ele é? E eu vou dizer só 3 coisas para você, importantes, para que você agite o seu raminho. Sabe quem ele é? Ele é o rei que veio para cumprir, ser submisso à palavra e à vontade de Deus. Tem um rei que quer governar a sua vida, mas tem um rei que serve e tem outro que não serve. Tem um rei que estão dizendo que ele não é. Quem ele é está aqui, está na palavra de Deus. Quem ele é? Ele é rei, mas ele veio para cumprir e se submeter à palavra e à vontade de Deus. Isso é medida. O texto é claro, o Evangelho nos mostra todo o ritual da entrada do Rei do Universo em Jerusalém, e esse ritual não foi obra do acaso, não foi porque Jesus queria que fosse assim, ele não queria chamar atenção, ele não queria entrar montado no jumentinho para falar, nossa, que interessante, não. Ele foi seguido e aclamado por uma multidão de pobres, mas tudo isso Jesus fez para quê? Para cumprir o que tinha sido profetizado a respeito dele na palavra de Deus. Isso é muito importante que você entenda, porque foi exatamente essa vontade de Deus para o seu filho unigênito, que ele fosse apresentado como rei, como Zacarias disse. Jesus é o rei que entrou em nossas vidas para mostrar qual é o rei que serve, que governo que presta, que governo que realmente interessa, é aquele que se submete à vontade de Deus e não à vontade humana. Você quer e precisa governar algumas dimensões da tua vida, mas esse governo só vai funcionar quando você se submeter à vontade de Deus e não à sua própria. Como já dito aqui, em um mundo governado pelos seres humanos, por pessoas arrogantes, por gente altiva, que quer subjugar os outros, que quer humilhar quem é inferior, gente preconceituosa, se colocando em lugares exaltados por si mesmos, né? Se exaltando a si mesmo, se enchendo de títulos, subjugando e se mantendo multidões na miséria. Aprendemos essa manhã que nada disso faz parte daquilo que Deus sonhou para nós, seres humanos. O Senhor é o único rei verdadeiro e digno, e ele veio até nós revestido de uma profunda humildade. Você acha que isso é à toa? Simples, sendo adorado por gente simples. E ele faz isso porque essa vontade de Deus para o mundo, para as pessoas, esse é o padrão que Deus espera de nós. Você vive num mundo que te instiga o tempo todo a suntuosidade, ao luxo, à busca. E, sei lá até onde a gente quer isso para a nossa vida. Mas cadê a humildade de Jesus Cristo? Cadê a simplicidade? O que serve para Deus? Zacarias falou, o que serve para Deus? O justo, o Salvador, o humilde, essa medida que Jesus veio reafirmar aqui nessa manhã, que Ele reafirmou nessa sua entrada em Jerusalém. Cadê isso em nossas vidas? É importante que você construa. Deus não espera de nós poder. Deus não espera de nós, porque poder só tem Ele.
Deus não espera de nós força, arrogância, soberba. Deus não espera que o ser humano seja algo que ele não foi feito para ser. E assim eu e você, nós que somos a comunidade do Cristo vivo, que nós possamos celebrar o nosso domingo de Ramos renunciando ao nosso próprio governo, renunciando às nossas medidas, ao que a gente acha melhor para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos. O que nós achamos melhor? Eu não estou atrás do que eu acho melhor, estou atrás do que Deus espera deles e para eles. Lá na minha casa é assim porque a gente faz assim, não, lá na minha casa é assim porque Deus espera que assim seja. Lá na minha vida, quando é comigo eu faço assim, eu faço assado, pastor, de comigo tem que ser assim, e comigo não tem que ser assim, comigo tem que ser o que o Senhor espera que seja, porque o governo é dele, não é meu. Em nome de Jesus, se você tiver que fazer algo nessa vida, meu irmão, que tudo seja feito como fez o nosso rei. Como? Em obediência à vontade e à palavra de Deus, e não ao que nós queremos, amém? Primeira medida desse rei que serve para mim e para você, em nome de Jesus. Mas como é que ele é? Eu queria dizer para você, em segundo lugar, ele é o rei que decidiu nos envolver nos seus planos e contar conosco. Você já viu o rei dizendo, eu sou rei porque eu preciso de você? Isso não cabe a um rei, cabe? Eu sou rei porque eu sou rei, eu mando, está acabado. Aqui você me obedece, eu falo, você me escuta e obedece. Mas esse rei não. Esse rei, ele decidiu envolver você, ele decidiu contar com você. Aqui está uma diferença dele que eu acho sensacional. O rei do universo iria entrar em Jerusalém, e ele fazia isso em obediência à palavra de Deus, e para isso ele foi além. E ele fez o quê? Ele pediu para que 2 discípulos ajudassem ele. Indo até a vila, buscar um jumentinho. Ele pediu ajuda, tragam para mim. E se alguém perguntar, por que vocês estão levando o jumentinho? Digam, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E nessa hora eu quero que você tome posse do teu rei. Porque isso aqui é uma medida que diz respeito à tua vida, à minha vida. O único e verdadeiro rei soberano de verdade pediu ajuda. E ainda mandou dizer que precisava. Por quê? Porque o Senhor precisa dele. O Senhor não faz nada sozinho, o Senhor precisa dele. E nessa hora eu tenho que perguntar, será que o Senhor precisa? Ele é Deus. Será que o Senhor precisa de você, precisa de mim, precisa de nós? Eu tenho que pensar nisso, será? Ele precisa ou não precisa? E eu quero que você construa esse Deus, porque a verdade é que ele é rei soberano, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Mas, contudo, todavia, entretanto, ele amou de um tanto que ele quis contar conosco. Ele quis contar, ele escolheu. E você sabe por que ele fez isso? Aliás, fez, não continua fazendo. Você sabe por quê? Ele ainda continua querendo que a igreja o ajude, participe. Você sabe que ele precisa continuar dizendo, eu preciso de vocês para que essa coisa aconteça. Por quê? Porque ele sabe o quanto nós precisamos disso. Porque ele sabe que sem ele, sem nos envolvermos com o governo dele, nessa vida, a nossa vida vai virar um completo buraco. É por isso, ele sabe, e por isso ele fala, eu preciso de você. Vem cá que eu quero a sua ajuda, eu quero a sua participação. Por que Deus não vai lá e resolve todos os problemas? Não, porque eu quero que você participe disso, eu quero que você venha comigo. O Senhor sabe que Ele não precisa de nós. Ele escolheu nos incluir nos seus planos e usar tudo que nós somos, o que nós possuímos para implantar o seu reino neste mundo, porque Ele sabe que se nós não nos envolvermos, a gente morre. É só por isso. É muito importante. Nós vamos nos perguntar, como é que nós estamos encarando esse negócio que você vê aqui, que a gente faz, que a gente chama você para participar, que nós estamos o tempo todo falando, coloca isso como prioridade. Será que nós não estamos sendo fortão demais? Será que nós não estamos sendo resolvidão demais, poderosão demais, a ponto que nós não precisamos desse negócio de se envolver? Não quero esse negócio de igreja. Será que não? Esse negócio de reino de Deus, eu não preciso disso não, eu já sou rei mesmo. Será? Será que nós não estamos achando que nós não precisamos de ninguém? E acabamos também achando que não precisamos de Deus? Que nós vamos poder resolver do nosso jeito? Será que nós não estamos querendo ser forte demais? Ter razão em tudo, porque a gente quer ter razão em tudo? Querendo ser poderoso no moldes do mundo? Será que o que Deus espera é esses crentes evangélicos querendo dominar o poder em Brasília? Será que é isso? Para roubar umas barras de ouro e ficar rico? Será que é isso que é plano do rei para a nossa vida? Eu quero questionar em nome de Jesus, meu irmão, que nós possamos adorar neste domingo lindo ao nosso rei, dizendo que nós sabemos que ele é rei, mas ele é humilde.
E essa humildade que eu quero para a minha vida. Porque quem é humilde admite que precisa de ajuda, que não é o tal, não, que não é poderoso, que não sabe tudo, que não quer subjugar os outros, que não quer que a sua palavra seja a última, não, porque a minha palavra não quero e nunca vai ser a última palavra na minha vida, onde eu estiver, na minha família, na minha casa, tem que ser do Senhor e não minha, porque se é minha não é dele. Será? A gente sabe que sozinho nós não vamos conseguir. Será que a gente está... Sozinho eu não vou conseguir. E é por isso que o Senhor nos convida, como tem nos convidado, convidou domingo e todos os domingos, que a gente se dê as mãos e todos nós juntos pegamos nas mãos de Deus e nós vamos junto ir lá e mudar o rumo deste mundo, porque é o que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, com muito amor, amém? Esse é o projeto desse rei para você. Esse rei que não foi compreendido, não é compreendido até hoje. As pessoas não entendem quem é ele, mas você entende porque você está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E em último lugar, eu queria dizer para você, quem é ele? Ele é o rei verdadeiro, sim, mas ele espera ser adorado com alegria neste lugar. Ele espera isso, ele quer isso. Ele é o rei verdadeiro que quer ser adorado. Porque o texto recria a comitiva da profecia, e esse rei é muito diferente. E todo mundo entende de rei outra coisa, e ele não é. E ele entrou em Jerusalém sendo louvado com alegria, em alta voz, pelo povo, e o povo fazendo barulho, fazendo festa. E o povo simples de Israel abriu a boca em alta voz e louvou. E o texto diz que alguns fariseus disseram: Jesus, mestre, esses pobres não têm educação, não, hein? Esses pentecostais fazem muito barulho. Deus. Pentecostal fica gritando glória a Deus o tempo todo. Eita, Deus tremendo! Manda esse povo calar a boca, manda eles pararem de cantar. Meu irmão, Jesus responde na lata: queridão, se eles não louvarem, as pedras louvarão. Se você não quer abrir tua boca e dar aleluia, glória a Deus, as pedras vão abrir a boca e vão dar glória a Deus. Querido, Ele quer ser adorado, Ele quer ser louvado pela tua boca. O rei está dizendo, o povo tem que abrir a boca e louvar o rei com alegria. O povo tem que adorar em alta voz. O povo tem que fazer barulho. Porque é festa. É domingo de Ramos. Hoje é festa. Não estou aqui para... É domingo de festa e porque independente da vontade de quem quer que seja, do mundo, de algum reizinho metido a besta, independente da vontade do homem, não me interessa, independente do que for, o rei tem que ser adorado porque ele quer. Ele quer ser adorado. E ponto. Então presta atenção aqui, sempre vai ter aqueles e aquelas que querem fazer você calar, sobretudo quer calar o teu louvor a Deus. Isso sempre vai ter. Na Bíblia está cheio, lembra de Bartimeu lá? Jesus, filho de Davi! Mendigo, cego, pobre, fedido, sentado no chão. Cala a boca, mendigo, desgraçado. Jesus, filho de Davi! E mandava calar a boca, aí que ele gritava. E sabe quem gosta disso? Jesus. Ele parou tudo e falou: chama ele aqui, porque eu gosto disso aí. Eu gosto desse cara que grita e clama e pede e suplica. Eu quero isso aí. E eu quero que você tome posse disso, querido, em nome de Jesus. Vão querer calar o teu louvor. Se você não quer que te mandem calar, pode calar e cantar qualquer besteira. Pode cantar Anitta, essas coisas aí que não vão mandar não. Mas se você quiser louvar o rei do universo, vão querer te calar. E a resposta que tem que estar na ponta da tua língua é assim: se eu não louvar, meu irmão, as pedras vão abrir a boca e vão louvar. Pedra não tem boca, não, mas com ele tem, e elas vão sair do lugar, elas vão louvar. Por isso que eu não posso calar minha boca, eu não posso parar de dizer desse Deus, eu não posso jamais dizer do que Ele já fez na minha vida, o quanto Ele é maravilhoso, eu não posso, assim como nós vimos hoje em Filipenses 2,11, eu tenho que abrir a minha boca. Por quê? Porque a palavra diz, e Deus diz, que toda língua há de confessar, que só Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Rei, Senhor da nossa vida, e eu não posso deixar de dizer. Não pode ser povo oculto, porque as pedras vão começar a gritar. O dia que a montanha começar a gritar, você vai se assustar, porque o mundo está acabando. Nós temos que abrir a nossa boca, porque Ele espera. E eu fico pensando assim, naquele domingo, porque quando eu vou estudar a Bíblia, eu entro lá, sabe? Eu ponho minha túnica, minha capa, minha sandália, eu entro no meio, assim, eu quero entender. Mas eu fico pensando, daquele domingo para esse aqui de hoje, mudou tão pouco, né?
Porque a opressão continua, a injustiça está aí, a corrupção está aí, a exclusão, a violência está aí, a morte está aí. Mudou tão pouco, e essas coisas continuam mandando no mundo. Por quê? Porque esse mundo ainda é governado por seres humanos que não aceitam o rei, que não aceitam que ele entre, que não aceitam que ele dê a sua opinião, que não se rende ao que ele diz, esse ser humano, e eles querem calar a nossa boca, nós que estamos aqui, nós que queremos, porque eu quero, e eu vou dizer para você nessa manhã em nome de Jesus, esse mundo quer calar a nossa boca, porque nós somos crentes, mas eles não vão calar não, porque nós somos povo de Deus. Eu não vou calar minha boca diante da injustiça, diante de gente matando gente, eu não posso me calar, eu não posso compactuar com isso em nome de Jesus, está errado isso. E nós temos que dizer, está errado isso. Ai, mas ele é o bispo que vai para o inferno. Eu não compactuo com a morte, com a exclusão, eu não compactuo com o julgamento, eu não compactuo com o preconceito, eu não compactuo com isso, porque nós somos o povo do amor e nós não podemos nos calar. Então o convite do Evangelho para você nesse nosso domingo de Ramos é: não se cale, abra a tua boca, porque toda língua vai ter que confessar, e que comece então pela tua, em nome de Jesus, amém? O mundo precisa conhecer a liberdade que só esse rei aí pode nos dar. Só ele pode. O mundo precisa saber que a morte foi vencida. Como é que vai saber? Não se cale. Quantas situações você vai enfrentar de morte, de gente assim como você viu aqui, né, Lê? Sem esperança nenhuma. E sabe o que fizeram com ele? O diabo quis calar. Né? Não amou. Acorrentou num barraco e disse: a sua vida acabou. Acabou não, filho. Acabou não, porque você vai falar de novo. Sabe por quê? Porque o Senhor chegou na sua vida e ele vai ser cuidado, ele vai ser amado, ele vai ter uma família, ele vai ser... Porque nós não vamos nos calar, porque nós somos o povo de Deus, em nome de Jesus, amém? Porque segundo Jesus, se nós, o povo dele, se calar, as pedras vão falar. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. As pedras vão virar locutor, as pedras vão virar orador agora. Se a gente se calar, outros serão levantados para falar em nosso lugar. E por isso não pode, porque o que não pode ser calado é a vontade soberana de Deus. Pensamos, não pode. Tanta coisa, nós dissemos tanta coisa, a gente posta tanta coisa, a gente perde 70 horas por semana postando tanta coisa, menos aquilo que Deus quer falar. A gente é bom em tanta coisa. Posta o que Deus quer falar também um pouco, por favor, amém? E eu queria chamar você, é um domingo bonito de festa, mas é um domingo de coragem. Meu irmão, grita com alta voz. Não permita que o nome do nosso Senhor Jesus seja abafado na tua vida. Não faça isso. Para quem quiser saber, eu estou em semana de Páscoa, eu estou em consagração, eu estou comemorando que o Senhor entrou em minha vida, e eu não sou, não, eu não quero, eu não vou, da minha boca não vai sair qualquer porcaria, não, porque eu não vou me calar para exaltar o nome dele, não é qualquer coisa em nome de Jesus, como fizeram as nossas crianças aqui. Você se emociona quando você vê essas crianças aqui? Hein? Fala aí, não é maravilhoso demais? Pois é da boca delas que sai o verdadeiro louvor, e eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. O nome de Jesus não será abafado, e eu vou falar, e se eu não falar, as minhas crianças, nossas crianças vão falar, e elas vão aprender do Senhor, e a nossa boca tem que proferir que Ele é o Senhor da nossa vida, e nós não vamos calar não. Ele tem que estar e ser um nome que está acima de todo nome em nossa vida. Acima de todo nome em nossa vida tem que estar Ele e o nome dEle. Então essas verdades precisam ser divulgadas pelos quatro cantos do mundo. Por quem? Pelo povo que já recebeu, já foi salvo, já foi acolhido. E se nós nos calarmos, as pedras gritarão em nome de Jesus. Amém? Portanto, concluindo, se o ser humano decidiu tirar o Senhor do seu lugar de honra no mundo e sentou lá no lugar, usurpou o trono, lembre-se, ele já veio. Apesar disso, ele já veio, o rei já veio até nós. Ele já entrou nas nossas vidas e fez isso para quê? Para nos destronar. Isso é domingo de Ramos, o rei entrou. Por quê? Porque ele quer falar assim: escuta, fulano, sai daí, deixa eu agora. Ei, Bill, sai daí, deixa eu. Kelly, sai daí, deixa eu. Ele veio para nos destronar. Para destronar esse ser humano que acha que é uma coisa que não foi feita para ser. Ele veio, e as pessoas ficaram meio confusas sobre isso aí que é um rei. Esse rei é realmente diferente. Esse rei é muito humilde. Lógico, o nosso padrão de rei é símbolo de arrogância. Rei só serve se tiver palácio. Isso aqui nasceu numa manjedoura, num coxo. Não tinha um travesseiro para recostar sua cabeça. Isso aqui não é rei, isso é o padrão.
Não é arrogância, não. O nosso rei é diferente. O nosso rei não quer bajulador do lado dele, não. É outra coisa, em nome de Jesus. As pessoas continuam não entendendo esse rei. Líderes religiosos continuam não entendendo esse rei. Mas você precisa entender. E por isso nós que queremos entender e entendemos, celebramos o nosso Domingo de Ramos com a humildade, aliás, das nossas crianças. E eu nunca vou abrir mão mais de ter esse culto aqui celebrado, se não for pelas nossas crianças, porque eles sim têm esse privilégio maravilhoso, querido, porque o rei precisa ser adorado, não pelo que nós queremos que ele seja, mas por aquilo que ele é de verdade. É isso que você está fazendo aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então a pompa dos reis do mundo é trocada passo a passo. O jumento entra no lugar do cavalo. As roupas surradas, empoeiradas, entram no lugar do tapete vermelho, suntuoso, luxuoso. Ao invés da tropa de bajuladores, uma passeata feita de gente humilde, que não tinha nada para ostentar, não tinha grana para nada, não tinha grana para bandeira, então pegou umas folhas de palmeira e saiu. A bandeira deles era uma folha de palmeira, glória a Deus. É esse rei que veio aqui hoje para libertar você da sua história ruim, em nome de Jesus. Se a história do passado é ruim, ele chegou para te dar uma história nova, para te libertar das opressões desse mundo que o governo é ruim. É ele que está aqui nessa manhã, das opressões. Esse rei veio para trocar a guerra pela paz, para trocar o ódio que se disseminou no nosso meio, pelo amor, a violência, né? Trocar pelo amor. Ele veio trocar a guerra pela paz, ele veio trocar a ostentação desse mundo pela humildade, o autoritarismo de quem quer mandar pelo companheirismo, a intolerância pelo respeito, trocar o rancor pela mansidão, a exploração pela solidariedade. Por quê? Porque a morte não pode vencer e ela não vai. A morte da nossa alegria, dos nossos lares, não vai, a morte não vai. Por quê? Porque essa morte será derrotada pela vida, que só o nosso rei tem em nome de Jesus, amém? Ele vai derrotar. E hoje tem 2 cortejos aqui em lados opostos. Um vindo de lá, outro vindo de lá na tua vida. 2 cortejos, são 2 projetos diferentes. É um projeto dos humanos que quer ser rei, que quer ser Deus, e é um projeto do Deus que quer ser humano. Não é lindo isso? É maravilhoso. O primeiro reivindica poder político, econômico, religioso, poder da guerra, poder das armas, poder na terra, glória. O segundo quer consolar, com mansidão, com amor. Quer fazer justiça com misericórdia. Quer espalhar pureza, paz, quer espalhar graça, alegria. Eu fico pensando em qual desses grupos a gente quer estar. Qual é o projeto de religião que você quer para a tua vida? Qual é o Deus que você quer servir? A que Deus que você adora? Pensa comigo em nome de Jesus. Em qual dessas manifestações aqui você queria estar andando? Em qual dessas comitivas você queria se engajar? Com qual desses movimentos nós vamos nos comprometer? Com a marcha militar ou com um povo querendo paz? Com o cortejo da morte ou com a caminhada da vida? É uma escolha que nós temos que fazer. A minha oração é que nós possamos neste lugar sempre, 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 para o resto das nossas vidas, louvar o único Rei, louvar o único que é Deus, Messias, Senhor e soberano. Só Ele, e só Ele é digno. Não é o que dizem dele, mas é o que Ele é. E nós vamos fazer isso, só fazendo o quê? Cumprindo e sendo submissos à palavra e à vontade de Deus. E nós vamos fazer isso, nós vamos louvar Ele, nos envolvendo nos planos que Ele nos chamou, porque Ele conta conosco. E nós vamos abrir a nossa boca com alegria, em alta voz, e nós vamos adorar o nome dEle, e nós vamos louvar o nome dEle, porque Ele é digno em nome de Jesus, amém? Então, Domingo de Ramos está aí, dia de festa, feliz Domingo de Ramos, feliz Domingo de Ramos para você, para sua família, para o seu domingo, você que se submete ao governo do Rei e Senhor, toda a alegria desse mundo, eu queria que você, com sua salva, eu não sei, deixa eu contar, antigamente dizem que adquiriram o hábito de saudar as pessoas por causa disso, né? Com as folhas de palmeiras. E o que mais se assemelha com a palmeira, isso eu aprendi com um professor meu na universidade, o que mais parece com isso, cadê o João? O João estava aqui com a perfeição, né? O João dormiu. O que mais se parece com a folha de palmeira é isso aqui, ó. São as tuas mãos. Por isso, com o tempo, começaram a homenagear as pessoas com uma salva de... Você pode? Com suas palmeiras, glorifique, exalte, o Rei da Glória está neste lugar. Fica de pé,
Exalte o nome dele. Aplauda com alegria.